paz, irmãos. Espero que estejam todos bem. É tão bom a gente estar aqui, na presença do Senhor. A gente está diante de um Deus que se compadece pelas nossas vidas, que se importa, que nos entende. Um Deus cheio de bondade, de graça, de misericórdia. E hoje eu quero trazer uma palavra que mostra muito para nós o tamanho da misericórdia e do amor do nosso Deus e o poder que Ele tem de restauração sobre as nossas vidas. Então eu queria convidar os irmãos para a gente estar lendo juntos, lá em João 8. João 8, se você puder acompanhar na sua Bíblia. João 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha e fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E disse Jesus: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, quando nós começamos a ler esse texto, nós vemos aqui que Jesus estava no templo, ensinando o povo, e os mestres da lei e os fariseus chegaram com essa mulher e levaram essa situação até Jesus. E segundo eles estavam falando o quê? Que eles queriam que a lei fosse aplicada em relação ao pecado daquela mulher, que ela tinha adulterado. Então eles estavam usando a lei aqui para aplicar uma condenação de morte contra aquela mulher, porque ela ia ser apedrejada, Então eles estavam ali com a intenção de, quando a gente lê, o que parece é que eles estavam com a intenção de aplicar a lei perante o pecado daquela mulher. Mas, na verdade, conforme a gente vai lendo o texto, a gente vê que o próprio texto ele esclarece para nós, é que eles não tinham nenhum interesse em cumprir a lei de Deus, mas sim de testar Jesus. E de, através daquela reação de Jesus, encontrar uma culpa nele, para que eles pudessem acusar Jesus também. Então a primeira atitude de Jesus diante disso foi se inclinar e escrever no chão. E a palavra diz aqui para a gente que ele escrevia, mas também não diz o que ele escrevia. Mas foi um período ali de silêncio, porque estava todo mundo já com a pedra na mão, pronto para apedrejar aquela mulher. E Jesus pegou, eu não estou nem aí com a pressa de vocês quererem acusá-la de alguma coisa. E começou a escrever no chão, porque a intenção dele ali não era condenar aquela mulher, mas sim mostrar a misericórdia dele. Porque os fariseus, eles já chegaram ali com a pedra na mão. Eles chegaram com aquela pressa de condenar logo, de culpar, de resolver aquilo com uma sentença. Mas Jesus não. Ele chegou e acalmou aquele ambiente. E é exatamente assim, gente, que a culpa, ela chega na nossa vida. Ela chega para nós. Ela chega com pressa. Ela chega para condenar. Ela chega para encontrar mesmo
um culpado. Eles usaram a culpa contra o pecado daquela mulher, para que através daquela culpa eles pudessem também culpar a Jesus. Olha que interessante como é que a linha, o ciclo vicioso da culpa. E Jesus, ele fica em silêncio diante daquilo. Então, assim como lá, isso me fez lembrar do Jardim do Éden. Quando Deus chegou no jardim, e Deus não falou nada. E quando ele chegou, Adão já colocou a culpa na Eva, a Eva colocou a culpa na serpente. Se tivesse mais alguém ali, a serpente ia colocar a culpa. E é assim o ciclo vicioso da culpa. Procurando alguém para culpar, para ficar às vezes mais leve, ou para tirar a responsabilidade de cima de nós. E a questão, gente, é que todos nós, naturalmente, nos sentimos culpados. Em algum momento da nossa vida. Ninguém às vezes precisa dizer para a gente que você tem culpa de alguma coisa. Quantas vezes nós nos sentimos culpados por algo? E às vezes a gente quer culpar alguma coisa. Ou alguém. Não necessariamente, de repente, alguém. Mas alguma coisa. Ah, mas isso aconteceu comigo porque também é isso, aquilo outro. E a gente se sente naturalmente culpado por tantas coisas. Quantas vezes eu me senti culpado por, às vezes, ser um péssimo pai em alguns momentos? Quantas vezes eu me senti culpado, meu Deus, eu precisava ser um melhor profissional, um melhor cristão. E uma culpa que naturalmente nós carregamos. Mas tem coisas, gente, que com Cristo nós não temos mais que carregar, e uma delas é a culpa. Deus, ele não quer que a gente tenha esse sentimento na nossa vida. E quantas vezes nós carregamos tanta coisa, que a gente nem deveria carregar, mas que a gente insiste em carregar. Porque Jesus já nos deu acesso completo ao perdão, ao arrependimento, ao novo nascimento. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender também que a gente não tem que nos achar culpado de nada, porque Ele já levou sobre si tudo isso. Então, irmãos, quando nós estamos diante de Deus, Ele sempre vai dar esse timer para a gente. Vai dar esse tempo de reflexão. A palavra dele vai sempre trazer para a gente essa conscientização de que a gente precisa olhar para dentro de nós. Antes de procurar um culpado para qualquer coisa que esteja acontecendo, antes de colocar a culpa em alguma coisa, antes de culpar alguém, a gente olhar para dentro de nós. Porque Deus, Ele já conhece a nossa condição. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. E é por isso mesmo que Jesus fala aqui, a primeira coisa que Ele fala é: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E essa pergunta não diz a respeito ao fato de todos terem pecado, mas sim, gente, ao perigo da gente condenar alguém, sem nós olharmos para nós mesmos, sem nós olharmos para nós e para a nossa própria necessidade de recebermos o perdão e a graça de Deus, que todos nós carecemos da graça e do perdão de Jesus. Então a intenção de Jesus aqui não foi encontrar um culpado. Não foi. Ele estava aqui sim querendo que aqueles que estavam ali, eles entendessem que eles precisavam da graça de Deus. Quem é aqui que precisa mais da graça de Deus? Quem é aqui que precisa mais se arrepender? Quem é aqui que precisa ser transformado? Jesus, ele queria transformar todos os corações daquele ambiente. Não só daquela mulher, mas daqueles fariseus também, que estavam ali, precisavam entender o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. E é por isso, gente, que hoje eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Que Deus, ele nos chama a viver sem culpa, mas com arrependimento. Eu li esse texto, mais uma vez, desses textos que a gente acaba lendo mais de uma vez durante a nossa caminhada cristã. E Deus, ele falou muito ao meu coração sobre essa questão. Sobre as coisas que nós carregamos e que, através do nosso encontro com Ele, nós temos que entender de uma vez por todas que a gente não tem que carregar mais.
E nesse texto aqui, a gente vê que os fariseus eles já chegam usando a lei de Deus para acusar aquela mulher. E os fariseus, eles não mentiram. Eles não mentiram ao dizer que a lei ela mandava apedrejar os adúlteros. Eles falaram a verdade, mas eles omitiram parte da lei. Quando eles disseram assim, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, ou apedrejar a mulher. Por quê? Ela tem que ser apedrejada. Por que tais mulheres? Cadê o homem que estava envolvido nesse adultério? Era só uma mulher que estava envolvida? Então, a lei lá em Levítico 20:10, que fala sobre esse contexto aqui, ela diz assim, ó, se um homem cometer um adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E um outro texto muito parecido, em Deuteronômio 22:22. Quando um homem for achado deitado com a mulher casada, com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e assim tirarás o mal de Israel. A ausência da figura masculina, aqui na acusação deles, mostra que o objetivo deles não era cumprir a lei. Não era restaurar a vida daquela mulher, mas sim usar o pecado daquela mulher como um instrumento para acusar Jesus. E não para por aí. Outra coisa que a gente vê aqui, já que os fariseus apelaram para a lei, eles só se preocuparam com a punição da lei, que era apenas seria o que? Apedrejar alguém. Mas eles esqueceram completamente do resto da lei. Eles não respeitaram o fato de quem poderia apedrejar. E aí a gente vê isso lá em Deuteronômio 17, versículos 6 e 7. Quando fala aqui sobre as testemunhas e quem seriam as pessoas autorizadas a apedrejar, que diz assim, ó, mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. E as testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois, todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Então aqui quando Jesus ele fala, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Essa resposta de Jesus está em harmonia com a lei de Moisés, especialmente sobre a parte das testemunhas e as responsabilidades de quem poderia executar aquela sentença. Ou seja, os fariseus eles usaram, gente, uma meia-verdade. Uma meia-verdade para condenar ou culpar aquela mulher. E é exatamente assim que a culpa, ela ganha espaço no nosso coração. A culpa, ela ganha espaço no nosso coração com uma meia-verdade. Raramente vai ser uma mentira completa. Ela vai vir com partes de verdade para produzir em nós uma culpa ou uma condenação. Então, geralmente a culpa ela vai chegar para você, esse sentimento de culpa vai falar assim, ó, você errou. Você pecou. Você é fraco. Você não consegue. Aí talvez você escuta essa frase e fala assim, mas poxa, tem uma verdade aí. Eu sou fraco, eu erro, eu peco. Mas a culpa, ela não vai nos revelar o outro lado. Mas a graça de Deus, ela nos revela o outro lado, quando eu entendo que eu dependo do Senhor. Existe um outro lado. Deus, ele não é um Deus de meias verdades. Ele é um Deus de verdade. Então, para quando a culpa dizer para você, você errou, o Evangelho vai dizer para você, mas existe perdão para você. Você pode começar a acertar. Há um recomeço para a sua vida. Se a culpa dizer para você, você pecou, o Evangelho vai dizer, Jesus morreu pelos pecadores. Você tem direito ao perdão de Deus. Se a culpa dizer para você, você é fraco, o Evangelho de Deus vai dizer para você, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se a culpa dizer para você, você não consegue, o
O Evangelho vai dizer para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Entendem que existe uma diferença, porque a culpa ela vai sempre vir acompanhada de uma meia-verdade ou uma mentira, de que você já está condenado, de que você está preso e sem saída, de que não tem mais jeito para você, de que você não consegue, de que você não tem perdão. E por conta disso, gente, a gente acaba desanimando quantas vezes, se afastando de Deus e das coisas de Deus por conta dessas coisas. Mas o arrependimento, ele só nasce, gente, quando a verdade por completo é revelada sobre a nossa vida. Deus, ele trabalha com a verdade. Nada fica escondido. Lá em João 16, 8, olha o que Jesus disse. E quando ele vier, ele está falando aqui do Espírito Santo. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa é a diferença entre a culpa e o Espírito Santo. Sabe, a culpa, ela conta apenas uma parte da história. O Espírito Santo, ele revela para nós toda a verdade por completo. Deus, ele não vai trabalhar com a nossa vida por meias verdades, mas ele vai sempre trazer a verdade por completo sobre a nossa vida. Então, se tem alguma mentira, alguma meia verdade que está vindo sobre a sua mente, sobre o seu coração, entenda de uma vez por todas que ela não é de Deus, ela é de Satanás tentando trazer culpa e peso para a sua vida, que não é para você carregar. Não é para você carregar. Então, gente, a graça de Deus, o Espírito Santo, ele mostra também para nós o pecado. Mas ele também revela o perdão de Deus. O Espírito Santo, ele vai também expor a tua fraqueza para você. Sabe onde você é fraco. Mas ele também vai te apresentar a graça de Deus para te sustentar nessa fraqueza. O Espírito Santo, ele vai fazer você reconhecer a sua queda, mas ele também vai te conduzir a uma restauração na sua caminhada. O Espírito Santo, ele vai fazer você entender a seriedade do juízo de Deus sobre a sua vida, mas ele também vai te levar ao caminho do arrependimento e da transformação que nós só temos em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai mostrar sempre os dois lados para nós, mas a culpa não, ela quer nos aprisionar no erro. A culpa, ela quer trazer para a gente justamente isso, essa sensação de que não há uma saída para a gente. O Espírito Santo, ele nos convence da verdade para nos libertar. Ele não esconde de nós o pecado, mas ele também não esconde a graça de Deus na nossa vida. Essa é a diferença entre a culpa e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Depois a gente vê aqui no versículo 3, que eles colocaram, a palavra diz aqui que eles colocaram ela diante de uma multidão. E outras versões falam assim, eles fizeram ficar em pé diante de todos. Os fariseus, eles fizeram questão ali de dar um destaque para o pecado daquela mulher. Eles colocaram ela ali numa posição de destaque, como se toda a história daquela mulher se reduzisse no erro que ela cometeu. Ela deixou de ser uma pessoa comum, uma mulher, para ser chamada de mulher adúltera. Inclusive, o texto que a gente acabou de ler, o título dele é A Mulher Adúltera. Foi exatamente isso que eles fizeram. E é exatamente isso também que a culpa faz conosco. Para pensar, se ela não tenta nos expor para nos definir pelo nosso pior momento. Todos nós já tivemos aqui um pior momento. E a culpa, ela vai sempre trazer aquilo para nossa mente, na intenção de transformar um erro da gente numa identidade. Como se a gente fosse aquilo que a gente fez. Ela nos coloca num lugar de humilhação, de julgamento, de vergonha, a todo tempo. É exatamente isso que ela quer trazer para a gente. Então ela nos prende no passado. Ela faz, é como se ela estivesse sussurrando ao nosso ouvido o tempo inteiro. Ó, todo mundo vai lembrar daquilo que você fez. Ó. Lembra daquilo que você era. Todo mundo viu.
Olha quem você é. Oh, você estragou tudo. Deus não quer mais nada com você. Sua história acabou, é mais ou menos isso que ela traz pra gente. E por causa, gente, dessa exposição, muita gente reage desistindo de tudo. Muita gente não quer mais caminhar com Deus. Muita gente se afasta da igreja. Porque não se acha digno de estar na presença de Deus. Muita gente abandona tudo. Porque se sente culpado. Deixam de buscar a Deus porque acreditam que aquele erro passou a definir ele. Mas Jesus, gente, Ele mostra pra gente que existe um outro caminho. É interessante nessa história, é que Jesus, em nenhum momento, ele negou o pecado daquela mulher. Ele não tirou a responsabilidade que ela tinha sobre os atos dela. O que Jesus removeu ali foi a condenação que estava sobre ela e conduziu a vida daquela mulher ao arrependimento. Então, quando ele fala, mais uma vez essa frase, aquele que de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele não estava só falando aos acusadores. Ele estava falando sim aos acusadores, mas de certa maneira aquela palavra também alcançava o coração daquela mulher. Porque ele estava falando para os acusadores, olhem para o próprio coração de vocês antes de condenar alguém. Mas ele também falou ao coração daquela mulher, olhe para o seu coração e não continue da mesma maneira. Você precisa de uma mudança. Você precisa de uma transformação na sua vida. Você não pode ficar da mesma maneira a tua vida inteira. Então, gente, talvez exista um erro que você cometeu. Mas hoje eu quero dizer para você, assim como Deus falou comigo no meu coração, nós não somos o erro. Nós não somos definidos pelo nosso erro. Existe uma grande diferença que Jesus ensina aqui entre ser definido pela culpa e ser transformado pelo arrependimento. Porque a culpa, ela faz exatamente isso com a gente. Ela faz a gente pensar que o nosso erro é a nossa identidade. E a palavra de Deus vai dizer para a gente lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Gente, é tudo. Tudo se fez novo. Não é metade das coisas, não é algumas coisas, não é só o que eu fiz de grave, não é o que eu era, não, é tudo. Então, talvez o pecado ele faça parte da sua história, mas em Cristo ele já não define quem você é. Ele não tem esse poder. Então, Jesus ele estava ensinando para nós uma grande diferença entre ser definido pela culpa e ser transformado pelo arrependimento. Então, talvez se você que está aqui nessa noite, você tenha cometido um erro. Você errou. Eu errei. Nós erramos. Você não é o seu erro. Em Cristo, o pecado, ele já não faz mais parte da sua história. Ele não tem poder para definir a sua identidade. Deus, ele te dá uma nova identidade. Nele, em Cristo. E lá no versículo 4, gente, a gente vê aqui que eles falaram assim, parece até que eles levantaram quase um outdoor aqui, né? Acho que se eles tivessem uma plaquinha daquela com uma letra vermelha, uma placa branca com a letra vermelha, se chamar bastante atenção, acho que eles fariam isso. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Eles queriam acusar mesmo, de verdade, aquela mulher. Então eles não estavam aqui nem um pouco interessados na restauração dela. Eles queriam mesmo era condenar. Eles queriam sentenciar e acusar. E a palavra vai nos dizer lá em Apocalipse 12:10, que Satanás é o acusador. E que ele acusa dia e noite, gente. É dia e noite, é sem parar. Então a acusação, ela gera uma culpa, e não é qualquer tipo de culpa, não. É aquela culpa que muitas vezes cai para nós como se fosse uma sentença. Gente, tem gente que não faz mais nada na vida, porque recebeu uma palavra, se sentiu culpado, e aquilo ali parou a vida dela. Eu conheço pessoas assim. Então a culpa, ela gerada por uma acusação, ela vai vir para te destruir. Sabe aquela sentença de fim da linha?
Talvez alguém aqui já tenha ouvido uma sentença de fim da linha. Você não tem perdão por aquilo que você fez. Para você não tem mais jeito. Você nunca vai mudar. São essas sentenças que, se você deixar, vai tomando conta da sua vida. E isso é um dos mecanismos que Satanás tem usado para fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Porque se sentem culpadas, se sentem que não tem mais jeito para a vida delas, que não conseguem entender que existe um caminho de volta e que Jesus, ele faz esse caminho de volta. E tem gente que, por tamanho que foi essa palavra de acusação ou de sentença que recebeu sobre a sua vida, não consegue mais executar nada na vida. Muitos ministérios enterrados, muita gente que pregava e não prega mais, muita gente que falava do amor de Deus e não fala mais, muita gente escondida. Aí vai perguntar o que foi? Porque liberaram uma palavra e se sentem indignas, carregando algo que elas não têm que carregar. Então vem a palavra de Deus, gente. E a palavra de Deus, ela não te acusa. A palavra de Deus, ela não te culpa. E se você estiver ouvindo uma palavra que ela se diz ser de Deus e que ela tem te culpado, ela não é de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que a palavra, sim, ela vem nos ensinar. Ela vem nos exortar. Ela vem nos corrigir. A palavra de Deus é vida, é transformação, ela nos conduz ao arrependimento genuíno, ela não nos conduz à culpa. A palavra de Deus, ela vai trazer arrependimento ao nosso coração. Ela não vai trazer culpa para você ficar lá se martirizando de culpa, não. Deus, ele quer arrependimento. Mas a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, é que aquele que está em Cristo, não há acusação, não há condenação, que é o que diz lá em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebam, gente, que Paulo aqui, ele não diz que não houve erro, também não diz que não houve arrependimento, mas ele fala aqui que para quem está em Cristo, a acusação, ela já não pode mais produzir esse peso de condenação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a partir do pecado confessado, a partir do pecado arrependido, gerou arrependimento, a condenação, ela foi totalmente removida por Cristo. Jesus, ele tem esse poder. Então, onde a palavra de Deus prevalece, se a palavra de Deus, ela prevalece no seu coração, a culpa, ela não tem vez. Aonde a palavra de Deus reina, ela vai embora. Aonde você se alimenta da palavra de Deus, onde você se enche da palavra de Deus, ela não resiste ao poder de Cristo na sua vida, que opera em nós e através de nós. E é o que a gente vê lá no versículo 9, quando fala que eles ouviram, né, quando Jesus falou para aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, que eles ouviram isso, eles foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Isso aqui, gente, nos ensina uma lição. A palavra de Deus, ela prevalece e a culpa, ela vai embora aonde a palavra de Deus está. Então a gente precisa se alimentar dessa palavra, gente. A gente precisa saber o que Deus, ele pensa sobre nós, o que Deus quer para nós. Porque a gente está sujeito a ouvir palavras que vão tentar ser um delimitador na nossa vida. E quando essa palavra ela vier, o nosso coração tem que estar pronto. Nosso coração ele tem que ter um dono, a ponto dela vir bater e ir embora. Aqui você não tem vez, culpa. Aqui quem reina é Jesus. E a palavra dele não é essa que você está me falando. É esse o caminho. Então nenhuma acusação, gente, ela consegue permanecer de pé
diante da presença de Jesus na nossa vida. É muito grande isso, gente. Onde Cristo governa, a culpa ela perde completamente o espaço. Ela não tem espaço. E o arrependimento, ele vai ganhando lugar na nossa vida, à medida que nós entendemos que essa palavra ela precisa estar no nosso coração. E lá no versículo 10, gente, a gente já estamos caminhando daqui a pouco para o final, mas lá no versículo 10 diz assim, ó: que então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. A gente vê aqui, gente, que quando a gente está falando aqui desde o início, os fariseus eles chegaram, eles exporam aquela mulher com pedras nas mãos, não deram espaço para ela para defesa, eles não deram espaço para ela se arrepender, porque eles já tinham uma sentença pronta. Na cabeça deles ela tinha que morrer, ela tinha que ser apedrejada. E Jesus ele não perguntou para ela em nenhum momento onde estava o pecado dela. Ele perguntou onde estão os seus acusadores. Porque, gente, algo precisava sair daquele ambiente para que gerasse arrependimento na vida daquela mulher. Porque aonde existe culpa, é difícil, quase que impossível chegar ao arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz para nós a certeza de que a gente já é culpado e que a gente precisa do perdão de Deus. Então os acusadores, eles precisavam sair. E Jesus, ele mudou completamente aquele ambiente. Os fariseus, eles tinham uma sentença de morte. E Jesus, ele tinha um recomeço para aquela mulher ali. Jesus, ele interrompeu o ciclo da culpa que tinha ali naquele lugar. Ele abriu um caminho para um arrependimento, para uma restauração na vida dela. Olha que magnífico isso, gente. Sabe, quando todo mundo foi embora, ficou ali uma mulher consciente da sua culpa e um Jesus cheio de verdade e graça. Só os dois. Então a culpa ela tentou expor aquela mulher a ponto de definir a identidade dela. A acusação tentou selar uma sentença contra ela, mas Jesus ele fez algo diferente naquele lugar. Ele não produziu condenação, ele produziu arrependimento nela. E Jesus ele quer produzir arrependimento na nossa vida. Jesus ele quer tirar esse peso que a culpa tem colocado sobre nós e fazer a gente entender que é tempo de se arrepender. É tempo de olhar para nós, olhar para o nosso coração e entender que a gente não é nada mesmo, que a gente falha e que a gente precisa do perdão dele. Então, mas Jesus aqui, em nenhum momento, ele ignorou o pecado dela. Ele não disse para ela que era aceitável o que ela fez. Mas ele também não disse para ela: agora acabou para você, fim da linha para você, não tem mais jeito para você. Não. Ele disse: vá e não peques mais. Gente, essa frase ela é curta. Mas quem já recebeu o perdão de Deus, quem um dia carregou a culpa e ouviu de Jesus: vá e não peques mais, sabe o tão grande é o peso dessa frase na nossa vida. Quando Jesus chega para a gente e fala: vá, segue em frente, não peques mais, muda de vida, a gente começa a caminhar diferente. Porque essa frase, gente, quando eu escuto esse vá, todas as vezes que eu vejo Jesus ele falando isso para várias pessoas que ele falou, eu não vejo ali só sempre sendo só uma palavra assim de vai embora. Não sei vocês, mas eu vejo assim, ó, teu peso, aquilo que você fazia que era sozinho, você não vai mais andar sozinho. Agora você vai ter o com você. Vá, segue em frente. Não há mais condenação para a sua vida. Tem um novo caminho,
um caminho agora que você não está mais sozinho. Você tem Cristo com você. Esse é o vá. E o não peques mais não é uma sentença de peso, mas um convite ao arrependimento. A uma vida onde o pecado ele não governa mais a nossa vida, mas sim, nós somos todos os dias transformados por essa graça, dia a dia em nossa vida. E sabe, gente, quantas vezes, talvez você já ouviu essa frase: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É Jesus falando, segue em frente, cara. Segue em frente. Muda, eu estou com você. Você não está mais sozinho. Esse pecado que te arrebenta aí, eu vou vencer ele junto com você. Mas vai. E quantas vezes Jesus ele já nos chamou para seguir em frente e a gente continua insistindo em carregar o peso, em carregar aquilo que Jesus já pediu para a gente tirar, aquilo que ele já falou para a gente não carregar mais. E a gente está continuando achando que a gente tem que carregar algo que Deus ele já falou. Não é para carregar mais. Aleluia. Sabe, gente? Quando Cristo ele fala para a gente vá, nós não temos que ficar mais parados nem presos à acusação de culpa nenhuma. Sabe, está na hora de a gente entender que isso aí ficou para trás. A vergonha, as acusações do passado. Acabou. E é por isso que Jesus ele fala mais um convite para a gente. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu os darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É leve, irmãos. Você não tem que carregar nada que seja pesado na sua vida, porque o fardo de Jesus é leve. Talvez você esteja hoje carregando um peso que Jesus já levou na cruz. E se ele já levou, você não tem que carregar. Você talvez esteja vivendo escravo de um pecado que já foi confessado, que Jesus já te perdoou e acabou, gente. Acabou, ele te perdoou e ele perdoa de verdade. Não carregue esse peso na sua vida. Não carregue uma culpa da qual Cristo já te libertou. Se ele já te libertou, quem é alguém para falar que você continua sendo culpado? Não carrega essa culpa. E hoje Jesus ele continua dizendo: vá, siga por esse novo caminho. Caminhe sem essa culpa que te aprisiona, sem o peso da condenação. Porque quem segue a Cristo já não está mais sozinho. Não está mais sozinho. Mas caminhe também em arrependimento. Não olha para trás, não. Não volta para a velha vida. Não volta. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida todos os dias. Um novo homem, uma nova mulher de Deus, governados nunca mais pelo pecado, mas governado totalmente pela graça e pela presença de Deus. Aleluias! Queria convidar o ministério de louvor. Gente, hoje essa palavra, ela não é apenas sobre uma mulher que foi acusada, mas ela é sobre todos nós. Todos nós. Porque em algum momento da sua vida, nós já estivemos no lugar dela.
Talvez você já foi exposto. Talvez você já foi julgado. Talvez você já foi acusado. Por fora, por dentro. Carregou o peso da culpa na sua vida. Mas eu quero deixar uma frase para você nessa noite. A culpa, ela não tem a última palavra, mas Jesus tem a última palavra na sua vida. Jesus, ele tem a última palavra sobre a sua vida. Então, se a culpa disse para você, acabou para você, Jesus diz, ainda há um recomeço. A culpa diz, você não presta mais. Jesus diz para você, eu ainda posso te transformar. A culpa, ela te prende no erro e Jesus te chama para um novo caminho. Ele continua dizendo a mesma coisa. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá, mas você precisa ir. Você precisa ir. Você precisa entender. Irmãos, o Espírito Santo está falando isso muito forte no meu coração. Aleluia. Você precisa entender que você não é culpado, que você não tem que carregar essa culpa, que você precisa seguir em frente. Porque isso não é uma licença para você continuar no erro, sabe? O vai, não peques mais, mas sim uma graça para você começar de novo. Então hoje você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vive preso no peso dessa culpa, ou você escolhe ser restaurado pelo arrependimento. Porque o Evangelho, gente, ele não termina com condenação. O Evangelho, ele termina com um recomeço na eternidade para cada um de nós. Aqui e a caminho da eternidade. Então a pergunta de hoje para você não é o quanto você errou, mas sim é se você está disposto a ir e não pecar mais. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você, nessa noite, você entenda, de uma vez por todas, que você não tem que carregar mais essa culpa do que você fez, do que aconteceu, do que falaram, do que fizeram com você. Eu quero que hoje você saia daqui leve. Sabe, isso aqui, gente, é muito espiritual. Porque o fardo do nosso Senhor é leve. Então a gente não tem que carregar nada que não seja nosso. E hoje eu quero orar por você. Você que chegou aqui, você que durante essa palavra, que você sentiu Deus falando com você. Eu quero orar junto com você. Você pode ficar no seu lugar, você pode vir aqui para a gente orar, você faz o que você quiser. Mas eu só quero dizer para você que tomar essa atitude de colocar diante de Deus essa culpa hoje, você vai sair daqui leve, porque o nosso Deus, o fardo dele é leve, e não há culpa, não há acusação, não há nada que prevaleça diante dele, da presença dele. Aleluias! Vamos louvar agora, e durante esse louvor, você pode vir, você pode... De todas liberdade. as provas que eu já passei, Aleluia. é bem difícil, Senhor, ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos ensina, que não nos acusa, e continuar a jornada e ver que o passado
Mas Cristo na cruz tudo já venceu, e dele já não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Aleluia, não há condenação contra a sua vida. Condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Nessa noite, eu quero orar com você. Você que entendeu nessa noite que não tem que carregar mais nada, porque Jesus ele já levou para você. Você que entendeu nessa noite que não importa a exposição que a culpa trouxe na sua vida, você não é definido pelo seu erro. Não há acusação que vai prevalecer contra você. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Mas vai, siga em frente. Senhor, nessa noite, Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, nessa noite, sobre a sua igreja. O Teu fardo é leve, o Seu fardo é leve. E nessa noite, Pai, nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor venha visitar cada coração nessa noite, Pai. Cada coração que nessa hora esteja preso, esteja carregando algo que não tem que carregar, Senhor. Nessa noite, Pai, que o Senhor encontre esse coração, meu Pai. Que o Senhor mostre a esse coração a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, Pai. Que o Senhor transforme esse coração pesado, esse coração culpado. Agora, Senhor, o coração culpado, o coração pesado, o coração que pesado pelo seu erro, pesado pela acusação, cheio, meu Deus, de sentimentos que não são teus. Senhor, nessa hora, Senhor, que o Senhor transforme esse coração em um coração leve, em um coração cheio da sua presença, em um coração cheio do Teu Espírito Santo, um coração transformado pelo Seu poder, que entenda de uma vez por todas que não tem que carregar nada que não seja Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já levou. E nessa hora, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, a esse arrependimento no qual nós falamos aqui nessa noite, Pai. Um arrependimento genuíno, um arrependimento de verdade, um arrependimento, Pai, que transforme completamente a nossa vida, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para o nosso coração, a entender, Senhor, as nossas limitações, a nossa condição. Oh, meu Deus, nós precisamos da Sua graça sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender, meu Deus, que sozinho nós não vamos conseguir. Precisamos do Senhor. Precisamos do Seu cuidado, do Seu amor sobre nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz essa certeza aos nossos corações. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Nos transforma de dentro para fora. Nos ajuda, Senhor, a alcançar esse arrependimento que o Senhor tem para nós, Pai. De verdade, de coração, Pai. Que toda a culpa, Senhor, nessa noite seja retirada do nosso meio. Que assim como cada um daqueles acusadores saíram, toda a culpa, Senhor, que estiver no meio dessa igreja nessa noite, saia uma de cada vez, saia do meio de nós, e que o Senhor nos envolva, Senhor, com o Seu amor, com a Sua graça, com o Seu arrependimento, Pai, porque a culpa não tem vez, ela não tem vez aonde a Sua presença está, Senhor.
Aleluia. Nós te glorificamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor.